Olá, seja bem-vindo à aula de Lógica de Programação Algoritmos. Meu nome é Tobias Gustavo, estudo Sistemas de Informação pela PUC-Minas. O conteúdo desta aula será conceitos de algoritmos e formas de representação dos algoritmos. E ao final desta aula você será capaz de estruturar a codificação básica de um algoritmo e reconhecer os elementos da estrutura de um algoritmo. A raiz etimológica da palavra algoritmo vem do nome alcarismo, que foi um persa, matemático e astrônomo que descobriu diversas fórmulas matemáticas. Para iniciarmos essa aula, vou propor um exercício prático. Você vai pegar um papel e caneta e vai realizar a instrução passo a passo para uma segunda pessoa lhe entregar esse objeto. Esse objeto pode ser um controle remoto ou um livro, ou qualquer objeto que esteja disponível na sua casa. Vou pedir para você pausar esse vídeo por 5 minutos e nos encontramos na sequência para a resolução desse problema. Na resolução desse problema, identificamos alguns passos a serem seguidos. No meu caso, foram 12 passos. O primeiro passo, a pessoa daria 5 passos para frente, no segundo passo viraria 90 graus para a direita, no terceiro daria mais 7 passos para frente, e assim sucessivamente até o resultado final, que seria entregar-me o objeto. Se você conseguiu isso, você já conseguiu realizar o seu primeiro algoritmo. Mas o que é um algoritmo? É uma linguagem intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação, conhecida como alto nível. Ela é utilizada também para representar a solução de um problema e descreve instruções a serem executadas pelos computadores. O algoritmo é uma descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. E o algoritmo no dia a dia? Bem, aplicamos o conceito algoritmo diariamente sempre que estabelecemos o planejamento mental para a realização de uma determinada tarefa, considerando que deveremos executar um conjunto de passos até atingir um objetivo final. Exemplos de algoritmos no dia a dia. Temos receitas culinárias, manual de instruções e roteiros para a realização de tarefas específicas. Um dos vários exemplos do uso de algoritmos no nosso dia a dia são as receitas culinárias, pois estas possuem um conjunto de passos que devem ser seguidos para obter um resultado esperado. Como exemplo, a receita de um brigadeiro. No primeiro passo, separaremos os ingredientes: uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga e 4 colheres de chocolate em pó. No segundo passo, distribuiríamos os ingredientes e começaríamos a executar a execução dessa tarefa, para o resultado final termos um brigadeiro. Mas para que serve um algoritmo? Bem, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos e finitos que permite solucionar problemas. O objetivo de aprender e criar algoritmos é que este é a base de conhecimento para as linguagens de programação. Em geral, existem muitas maneiras de resolver o mesmo problema, ou seja, podem ser criados vários algoritmos diferentes para resolver o mesmo problema. Assim, ao criarmos um algoritmo, indicamos uma dentre várias possíveis sequências de passos para solucionar um problema. E o algoritmo computacional? Para que um computador ele possa desempenhar uma tarefa, é necessário que esta seja detalhada, passo a passo, em uma linguagem compreensível pela máquina, por meio de um programa, ou usualmente conhecido como software. Na elaboração de um algoritmo, devem ser especificadas ações claras e precisas que resultem na solução de um problema proposto. A lógica está na correta sequência de passos que devem ser seguidos para alcançar um objetivo específico. E o grau de detalhe do algoritmo dependerá da situação em que o programador se encontra. As estruturas básicas de um algoritmo são estas: estrutura sequencial, como já falamos anteriormente, passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. Uma estrutura condicional, ou seja, para eu executar entre o passo 1 e o passo 2, se existe
algum impedimento, eu realizo uma outra tarefa. Então, seria o passo 1.1. E na estrutura de repetição, enquanto eu não alcançar um determinado objetivo, eu não sigo adiante no passo. Ou seja, eu crio um software, um programa, onde a pessoa precisa digitar números de 1 a 3. Se ela digitar qualquer número que não esteja dentro deste 1, 2 e 3, que seria uma variável, esse programa não vai para frente, não avança. Então, se ela digitar 0, o programa vai digite um número de 1 a 3. Isso já deve ter acontecido no seu dia a dia. Por final, vou deixar esse desafio, onde nós vamos considerar, quais são os exemplos a seguir que não pode ser considerado um algoritmo. A. Um guia de instalação Linux. B. Uma receita de sorvete. Ou C. Um cardápio de um restaurante. Bem, a resposta correta seria um cardápio de restaurante. Por quê? Porque um cardápio de restaurante, mesmo tendo inúmeras possibilidades de escolha, não existe um passo a passo na qual você precisa seguir, né? Você pode pedir primeiro a água, você pode pedir primeiro o suco, ou você pode simplesmente pedir a sobremesa se você quiser, se você desejar. As referências bibliográficas desta aula foram retiradas da apostila de Lógica de Programação, do mestrado profissional em Ensino e Suas Tecnologias, do Instituto Federal Fluminense. Agradeço e vou deixar por final uma frase reflexiva. Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. Albert Einstein. Muito obrigado e nos vemos até a próxima.